pessoa também, de um réu rico, fica de cá também, né? Fico pensando que é isso. Sim. O que eu quero dizer, minha cara, é que não precisa ser nenhum pós-doutor em criminologia, vitimologia, para verificar que a acusação, nesse modelo estético, leva ampla vantagem. Ok? Qualquer um. Quando vocês estiverem advogando, e de vez em quando eu encontro com alunos, e eles criticavam, depois que eles vão para a prática, é que eles falam, professor, agora eu entendo exatamente o que o senhor estava falando. Vocês vão sentir na pele, o que é uma diferença estética, uma diferença de tratamento para a defesa. E não vejam isso como casos isolados, porque o poder punitivo atua com um poder midiático tão grande que ele praticamente consegue associar a defesa ao autor do crime. Ele praticamente junta os dois. O poder midiático faz com que a população quase sempre tenha verdadeiro ódio do advogado de defesa, quando na realidade ele é um profissional como outro qualquer. Por isso que eu falei, se um traficante vai contratar um engenheiro, ninguém vai xingar esse engenheiro, vai? E é verdade que é o direito, né? O advogado está ali para garantir um direito, né? Além dele ser o profissional, para garantir um direito do réu. O poder midiático faz com que esse advogado da classe baixa seja tratado com total desrespeito. Ao passo que o mesmo desrespeito, por exemplo, que a Vaza Jato mostrou com que o ex-juiz Sérgio Moro tratou o acusado, eu pergunto, ele vai querer ser tratado como um juiz igual a ele? Claro que não. Claro que não. Vê lá se ele vai querer ser tratado por um juiz que julga a partir de convicção. Um juiz que está envolvido, junto com o promotor, em grampos do advogado da defesa, isso é o fim da picada. Isso é gangue. Um advogado de defesa ter seu telefone grampeado? Isso é gangue, isso é crime organizado. E é o que está revelando a Vaza Jato. Pergunta se a imprensa está caindo em cima. Claro que não, claro que não. Lamentavelmente, eu passei diante da televisão ontem e me deparei com um programa domingueiro, cujo nome eu nem vou falar o nome, criticando o sistema penitenciário e refletir comigo, esse povo tem moral para falar de sistema penitenciário, essa organização criminosa, a maior organização criminosa da América Latina, que um dia ainda vai ser julgada por um tribunal penal internacional, tem moral para falar? Envolvida em tudo que é crime organizado possível, tudo que é corrupção possível, promove golpe, apoia golpe, tira político, põe político, tem moral para falar do sistema penitenciário envolvendo a classe baixa? Tem moral para isso? Nenhuma. Pergunto se eles estão dando cobertura a esse, um dos crimes mais graves da história que envolve o sistema judiciário, que é a Vaza Jato, que envolve um juiz ligado com o FBI, que envolve um procurador envolvido com o FBI, com a CIA. Pergunto se eles estão apurando isso. Claro que não. Isso chama-se macrocriminalidade.
Nós temos que parar com essa estupidez de achar que crime está lá na patuleia, que se prender um traficante resolve o problema de tráfico, que, aliás, o mundo todo já está parando com essa ridicularidade. O mundo todo já está liberando droga. Isso é ridículo. O verdadeiro traficante é outro. Vem com esse papo furado. Nós, juristas, não podemos cair nessa armadilha. Podemos prosseguir? Podemos. Obrigado, professor. Então vamos. Sim. Meus caros, na aula passada, nós falávamos de uma questão que envolveu Cortés e Pizarro, não foi? Não foi sobre isso que a gente falou na última aula? Pessoal, estão lembrados da última? Estou vendo as anotações, professor. Isso mesmo, Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Isso. Que foi um massacre aqui. Aquilo foi um massacre. Da Europa contra selvagens. Vejam, ao longo da história, a Europa, ela sai mundo afora alegando que descobre coisas. Esse descobrimento, meus caros, é um eufemismo que esconde invasão, extermínio, genocídio, roubo, latrocínio, estupro das comunidades originárias. Como é possível nós aceitarmos até hoje, dentro de uma linguagem jurídica, que o Brasil foi descoberto? Como descoberto milhares e milhares de uma população originária aqui, com idioma, com vida, com sistema de vida? Isso em qualquer outro, na América Latina, de uma forma geral, descobrimos, é nosso. Quer dizer, isso não tem nada a ver com a percepção de um direito. O que eu quero dizer, meus caros, é que ao longo da história, a elite vilipendiou sistematicamente o direito dos povos minoritários, e foi essa mesma elite que escreveu a história do direito. Ok? Muito bem. Ok. Prosseguindo. Eu quero que vocês fiquem atentos a 2 livros, porque quando nós falávamos da Paz de Westfália, nós vimos que o Estado estava se formando. Então, quais foram as Bíblias para montar esse novo Estado? Aí qualquer um vai falar. São 2 livros. Um de 1532, chamado O Príncipe, de Maquiavel. Todo mundo tem que ler esse livro. Ok? O Príncipe, que ele é a Bíblia de estrutura do Estado moderno. Esse é o primeiro. E lá, Maquiavel, lá no capítulo 18 desse livro, aliás, o livro todo ele é um manual. É um manual de como o soberano se perpetua no poder. Então, é uma técnica nova, porque não se trata mais de fala religiosa. O soberano agora não está podendo mais contar, não, foi Deus que mandou eu sentar no... Não, isso não cola mais. Então, tem que ter um novo discurso. Como esse soberano agora vai se estruturar no poder?
Então, Maquiavel ensina. Então, é um clássico. E o que ele fala, basicamente, são duas coisas. A primeira, o soberano, ele tem que se colocar acima da ética. Ele fica acima disto. Ou seja, ele ensina moral, ele ensina ética, mas ele fica acima, de tal sorte que, ao final, o ensinamento da ética e da moral sirva para apaziguar o súdito e não para ele cumprir. Então, é por isso que a maioria dos soberanos não cumprem regras morais, muito menos éticas, porque, muito embora pareça que é uma arte de bem viver, a história tem demonstrado que a moral e a ética são técnicas de acordeirar súditos. Então, o súdito fica preso à regra da ética e da moral e acha bonito isso, ele é enaltecido por isso, enquanto que o soberano transita, surfa para além disto. Ele age para além disto. Mentir, nesse sentido, para esse soberano, não quer dizer nada, que ele tem que estar acima, se quiser ser soberano, segundo Maquiavel. E ainda Maquiavel faz uma pergunta. É preferível ao soberano ser amado ou temido? Ele pergunta isso. Está lá no capítulo 18, depois vocês conferem. Parece que ele dá a entender que é melhor que o soberano seja temido do que ser amado. Porque se ele é amado, ele aglutina muitas pessoas e isso pode causar-lhe algum problema. Nós temos exemplo recente de governo que sofreu impeachment porque não foi temido. Ok? Isso custou caro a determinada presidenta que acreditou na moral, que acreditou na ética, que acreditou na república, que acreditou no poder judiciário, que acreditou no poder legislativo, que ela acreditou no país e se deu mal. Se deu mal, ok? Que ela foi vítima de um golpe. E ela não era temida. Mas Maquiavel deixa uma advertência. O soberano ele tem que ser temido, mas ele tem que tomar cuidado para que, ao causar temor, que é importante, ele não cause ódio às pessoas. Ele não cause raiva nas pessoas. Porque, meus caros, parece que Maquiavel estava quase que prevendo o futuro. Porque praticamente 250 anos depois dele, veio um cara de ódio tão grande das pessoas, tão grande do soberano, que foi a Revolução Francesa. Não pensem vocês que a Revolução Francesa foi ideais iluministas. Estamos... Aquilo foi raiva, ódio, porque a fome era tanta, e faltou trigo. A França passou por um problema de safra muito difícil, uma crise agrícola terrível. O povo estava com fome e foi tomando raiva, ódio do soberano naquela vida boa. E eles ficaram com tanto ódio que
que aconteceu: sangue, guilhotina, cabeças cortadas. E nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, que foi um espetáculo de violência. Aquilo foi de uma grosseria, de uma crueldade, e todo mundo enaltece. Veja como é bom ser europeu, não é? Então, aquilo foi de uma violência, meus caros, assustadora. E depois hoje nós vamos ver se dá tempo de conversar paralelamente. Revolução Francesa. Paralelamente à Revolução Francesa, havia a Revolução do Haiti. O Haiti era colônia da França. Então, enquanto a Revolução Francesa estava lá, o Haiti falou: não, nós também queremos. Então, a Revolução do Haiti foi uma revolução de escravos, enquanto a Revolução Francesa foi uma revolução de burguesia. E a Revolução Haitiana de escravos foi vitoriosa. Não se tem nenhuma história na humanidade de uma revolução de escravo preto que tenha sido tão heróica quanto a Revolução haitiana. E, no entanto, a Revolução Francesa é enaltecida. Está aí em todos os livros de direito e sua declaração. Declaração, que não quer dizer direito, mas a declaração. Porque enquanto eles estavam fazendo a declaração dos direitos do cidadão na França, a França mantinha colônia no Haiti, uma delas, né? E enquanto os escravos estavam vencendo, a Revolução Haitiana é tratada no lixo da história. São tratados os escravos que venceram o opressor, são tratados como bárbaros. Teve um sujeito, eu mandei para vocês lá no Crepúsculo, ok? Um político religioso americano, eu mandei para vocês, Pat Robertson. Espero que vocês. Pat Robertson. Ele falando, vejam vocês, que o Haiti, na realidade, fez um pacto com o demônio. Quer dizer, até isso eles têm que escutar. Eles fizeram um pacto com o demônio. Os negros do Haiti fizeram um pacto com o demônio aceitou, e depois que eles conseguiram a vitória, o Haiti permaneceu até hoje em extremada pobreza, por causa desse pacto com o demônio. Quer dizer, até isso, o Haiti escuta de humilhação, porque é difícil na história de uma elite europeia se constar lá nas páginas que os escravos negros do Haiti, com todo orgulho, com toda garra, com todo o sentimento de direito natural deles, eles venceram. Eles venceram com o que tinham em mãos. E eles lutaram com todas as potências da época, com a Espanha, com a Inglaterra, com a França, e ganhou de todos. E, no entanto, são tratados como bárbaros. Quando vocês forem ler Revolução do Haiti, são bárbaros, são violentos. E a Revolução Francesa, que foi uma violência assim, espantosa, é tratada com todo esse romantismo, com toda essa pompa. Então, meus caros, isso que eu falo com vocês da eterna luta dentro do direito, de um direito positivado, construído pelo opressor, por uma elite e de uma classe baixa, que, se não quiser ser pisada no pescoço, tira o seu coturno do meu pescoço, ela vai sofrer barbaridade. Alguém quer falar alguma coisa ou eu posso prosseguir? Podemos prosseguir? Prossiga. Muito bem. Sim. Eu
Outro livro importante, outra Bíblia importante para esse novo Estado, falei Maquiavel, 1532, O Príncipe. O outro é um livro que quem adorava esse livro, Napoleão, o francês, Napoleão. É um livro de 1651 de Thomas Hobbes, o Leviatã. O Leviatã. São dois livros que a gente tem que entender para também entender o que é o Estado moderno, o Estado depois do divino, né, das forças divinas. Esse Estado que agora procura outros mecanismos de governar. E o Leviatã, de Thomas Hobbes, já trabalha mais ou menos na mesma linha de Maquiavel, mais ou menos, mas ele já fala do homem no seu estado natural. O que é o homem no estado natural? É um selvagem. A plena liberdade só se concebe no selvagem. Eu posso ir lá, posso estuprar, posso matar, pode. Mas o outro também pode te matar, pode te estuprar, tudo. Isso que é o estado natural da plena liberdade. Então, Thomas Hobbes fala, o estado da plena liberdade é um estado de medo. Portanto, esse homem besta, esse homem lobo, ele tem que ser contido. Essa é a estrutura do Leviatã, é a estrutura do medo do homem dele mesmo. Então, a liberdade ela tem que ser cerceada. Em troca de quê? Segurança. Esse homem besta, essa besta fera, que acha que a liberdade é tudo, ele tem que ser contido. Por isso que ele precisa de um soberano. Essa é a estrutura do Leviatã. É um monstro mais forte do que o monstro humano. Então, todo mundo se junta na figura do soberano para criar o Estado. Quer dizer, são os dois livros básicos para entender o Estado depois de Westfália. Então, eu separei aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vou mostrar para vocês. Pessoal, vocês estão enxergando aí? Sim. Essa aqui é a capa do livro O Príncipe, de Maquiavel. E esse livro foi um príncipe, foi um presente que ele, Maquiavel, escreveu à pessoa para quem ele trabalhava. Ele era secretário do magnífico Lorenzo de Médici. E ele falou, algumas pessoas te dão cavalos, tesouros, eu vou te dar um livro. Então, ele escreveu esse livro para orientá-lo na governança, em Florença, porque o Estado ainda estava se formando. A Itália não era aquela Itália. Não é? Ela era dividida em principados, depois que juntou tudo. Então, para governar Florença, Maquiavel escreveu esse livro e deu para ele de presente. Então, tem uma ponte de realidade. Parece que tem uma ponta de cinismo nesse livro, mas o livro vai exatamente comprovar o que Maquiavel falava. Ele tem que ficar um pouco acima da ética. O soberano, ele para
Maquiavel tem que se posicionar um pouco acima da ética. Isso aqui já é o livro do Leviatã, já comentei com vocês. Esse Leviatã, vejam aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas vejam o corpo do soberano. O corpo dele, aqui, ó, veja, são pessoas, tá vendo? Então, ele é um gigante, formado por pessoas. Então, de um lado, ele tem o cetro, que é o poder militar. Aí o cetro não, é a espada. E aqui o cetro, que é o poder religioso. Que é o que eu falei. O corpo do soberano está ainda mantendo a parte militar e ainda não abriu mão da parte religiosa. Por isso que dos dois lados aqui, ó, do Leviatã, a parte militar, né, castelo, igreja, coroa, aquela vestimenta papal, então, lado a parte militar e aqui a parte religiosa. E ele junta os dois para poder governar e cria essa figura acima de tudo, ok? Então o discurso é esse: todo mundo se junta para formar um monstro capaz de conter o homem desta fera. É a base do Leviatã, que é o nome desse monstro. Nome tirado lá do livro de Jó. Essa é a Revolução Francesa, meus caros, que começou com a tomada da Bastilha. O povo sedento de raiva, mas jogou isso tudo no chão. Não se tem mais nada de Bastilha em Paris. Ela foi destruída. Os poucos prisioneiros que estavam aqui, isso aqui era um quartel, com calabouços, igual filme. Então, os presos eram colocados aqui, mas tinha pouquíssimos presos. Alguns foram libertos, alguns foram mortos. Isso aqui foi um massacre. E o que aconteceu aqui? Povo com fome, porque a Revolução Francesa, em 1789... Que é isso, Jones? Pois não? O que foi isso? Pois não? Podemos prosseguir? Pessoal? Pode. Parece que o áudio dele vazou aqui, ó, Calixto. Tá bom, então vamos lá. Na Revolução Francesa, meus caros, era o objeto da aula, e vai ser da aula que vem, mas eu já vou fazer uma breve introdução, porque faltou pão. Então, tinha, na França, a sociedade era formada por 3 estados, por isso que era chamada de sociedade estamental. Tinha 3 estados. O clero, como sempre, que não pagava impostos. Depois, a nobreza, que não pagava impostos. E a classe baixa, que era dividida em alta burguesia, pequenos empresários, chamado de uma região da França, Giron, por isso os girondinos, e a burguesia baixa, que era formada por profissionais como médicos, advogados, engenheiros, enfim, eram intelectuais. Eles se reuniam no convento de São Jacó, então eram chamados de jacobinos. Então, o terceiro estado era essa classe, os girondinos e os jacobinos. O rei faz uma reunião envolvendo os 3 estados para resolver o problema da França. O que ele resolve? Que o estado baixo é que vai
sofreu aumento de impostos, porque tinha uma votação. Cada estado valia um voto. Então, o estado baixo da burguesia perdeu, ficou 2-1, muito embora fosse numericamente o maior. Então, eles se revoltaram com isso. Esse terceiro estado não aceitou isso em hipótese alguma. Só a gente que vai receber aumento de impostos? Não. Eles se reuniram, se afastaram daquele modelo e fizeram uma Assembleia Nacional declarando que todos os homens são iguais e faz a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Quando o monarca Luís XVI toma conhecimento, ele vai reprimir aquilo, e aí o pau quebra. Mas, meus caros, deixe-me perguntar a vocês, quem paga impostos até hoje? Tomemos o caso do Brasil, que reclama falta de dinheiro. As grandes fortunas não pagam impostos. Continua Não a mesma pagam. coisa, né, professor? Continua a mesma coisa. O mesmo contexto, mesma coisa. Só que nós não temos um senso, o nosso senso jurídico, para perceber isso, está distraído olhando a maldita favela. Nós não temos olhos para olhar para o palácio do governo e ver que ali dentro está acontecendo a macrocriminalidade. Mas a França estava com tanto ódio que olhou isso. Então, como é possível no país nosso se perdoar dívidas das grandes empresas? Dívidas trilionárias. Como é possível perdoar dívida de banco, enquanto a classe baixa tem o imposto descontado lá no salário? Como é possível essas pessoas não pagarem impostos? Como é possível essas pessoas usufruírem dos meios de produção do conhecimento? Como é possível a televisão não ser usada como esclarecimento das pessoas? E para, ao contrário, aliená-las e tanto mais fazer enriquecer essas pessoas. Ora, não há nada de diferente quando estudamos os fundamentos históricos do direito com um pé no presente. Não tem nada diferente. Isso aqui, meus caros, o soberano de hoje está fazendo aliança com evangélicos, está aqui, está fazendo aliança com os militares, está aqui do jeito que o Leviatã manda. Mesma coisa. Com um papo furado de que é para proteger as pessoas. Mesma coisa. E as pessoas, evidentemente, iludidas, acreditam no grande Leviatã. Mesma coisa. Já perderam, repito, perderam não, tiveram roubados direitos previdenciários, roubados direitos trabalhistas, foram roubados. E o patrimônio da República também sendo vilipendiado, a nossa República sendo entregue. Porque estruturar a República com profissionais é uma coisa, agora colocar pau-mandado é outra, não é República. A República não é feita de pau-mandado. Isso não é República. República é coisa pública. E, no entanto, nós não temos uma república porque nos pontos chaves do governo tem pau-mandado. Tem até um pau-mandado lá dentro do STF. Acho que até o verdureiro, aqui da esquina do meu bairro, entende mais de direito, tem mais senso de justiça do que o pau-mandado do presidente que está lá no STF. Então, outra questão, meus caros, eu quero deixar claro, isso aqui é a Revolução Francesa. Pessoal, tudo bem aí?
Podemos prosseguir? Professor. Prossiga. Então, vamos lá. Eu quero deixar claro para vocês, meus caros, que a Revolução Francesa não é à toa que ela é representada por uma mulher, que é a liberdade. Mas quem foi na frente primeiro na Revolução Francesa, vocês, claro que isso não está bem claro nos livros de história, foram as mulheres, que foram as primeiras. As mulheres tiveram mais percepção de perda de direito que os próprios homens, porque elas sentiram o que é faltar as coisas em casa. Então foram elas as mulheres que eram muito fortes, principalmente aquelas que trabalhavam em Marsella, as marselhesas, mulheres muito fortes. E foram elas que foram para a frente. Elas aqui. Elas foram as primeiras a encarar a força do soberano. Foram elas que tiraram o rei de Foram elas. Andaram quase 20 quilômetros debaixo de chuva, foram lá no Palácio de Versalhes, tiraram o rei, trouxeram para Paris. Então, a Revolução Francesa ela é, antes de tudo, uma revolução feminina. Aqui, lá no parlamento, à esquerda, os jacobinos, à direita, os girondinos. Por isso que eles falam, fulano da esquerda, fulano da direita, porque quando eles se reuniam, tinha um pessoal do centro, os jacobinos, que eram os mais exaltados, ficavam à esquerda, e à direita, os jacobinos. Calixto. Pois não. Me desculpa se eu estiver errado, mas nossa Constituição não tem parte inspirada na Revolução Francesa? Tudo. Muitas coisas, não é só a nossa, não. A maioria das constituições do mundo. Mas o que a gente precisa estudar, meus caros, não é necessariamente a declaração contida na Constituição, mas a aterrissagem do direito. Esse direito aqui, no chão, isso só é possível com as instituições. Se as instituições não funcionam, eu posso prometer qualquer direito. Então, se eu pego a nossa Constituição, eu vou levar a nossa Constituição para a Europa, todo mundo lá vai ficar empolgadíssimo. Pô, vou morar no Brasil, vamos chamar a mulher arruma as malas aí, vamos embora para o Brasil. Olha essa Constituição aqui. Vem para ver. Põe o pé aqui para você ver. Então, o nosso problema não é de direito declarado. Nós não precisamos de declarações de direito. Chega, muito obrigado. Estamos muito bem servidos de declarações. Os nossos políticos são peritos em declarações do direito. Eu quero saber do direito histórico. É esse que eu quero saber. Esse é o direito que nós temos que estudar. E não declaração. Declaração deve ser estudada dentro da obra literária. Ó, como que é bonito esse artigo aqui, lindo demais. Estou com o olho até cheio d'água só de ler esse artigo aqui. Mas eu olho para a nossa realidade concreta, eu vejo tortura no sistema penitenciário, descumprimento à lei, eu vejo mulher apanhando, o Brasil é um dos que mais mata mulher, é um dos que mais mata homossexual, é um país racista, machista, desigual, e a Constituição linda daquele jeito lá. Então eu vou ficar repetindo a Constituição dentro de uma abordagem histórica do direito? Chega! O estudo dos fundamentos históricos do direito é outra coisa. Então, nós vamos estudar fundamentos normativos do direito. Eu vou estudar a norma. Tudo bem, beleza. É até bonito estudar a norma. Parece que estamos assim, nas nuvens.
Agora, põe o pé na realidade. Você vê. Como é difícil viver nesse país. Meus caros, sem querer colocá-los tristes. Eu sei que vocês acompanham a realidade. Eu sei perfeitamente que vocês devem saber, devem acompanhar coisas que acontecem no bairro de vocês, na casa de amigos, na casa de parente. Eu sei que vocês sabem das dificuldades. Todo mundo sabe. Não tem uma pessoa hoje que não seja capaz de falar de uma dificuldade por alguém próximo passando. Enquanto isso, o que está acontecendo com o nosso patrimônio? O que está acontecendo? Vocês não sabem. O que do Brasil já foi vendido a preço de banana? Enquanto largas comissões vão engordando os cofres dos particulares. Vocês não sabem. Ou sabem, enfim. Mas, enfim, meus caros, eu precisava discutir hoje com vocês a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, que é uma revolução vitoriosa, é a maior revolução vitoriosa de escravos que se tem notícia, negros, o Haiti é a primeira república negra das Américas, primeira, ok? E, no entanto, estudados os dois casos paralelamente, nós vemos exatamente assim, um caso clássico de como a história trata diferentemente as conquistas jurídicas das pessoas. Dependendo da pessoa, aquela matança é tratada como ato de heroísmo. Vide Pizarro e Hernán Cortés, heróis daquela matança. E, no entanto, se eu olho a Revolução Haitiana, até hoje são tratados como seres demoníacos. Fizeram um pacto com o demônio. Okay? Ô, Calixto. Pois não. No caso dessa Revolução Haitiana, isso se reflete a ser um dos países mais pobres da América Latina hoje? Esse preconceito em si? Meus caros, quando na América Latina, quando a elite começou a fazer a independência, né, no século XIX, lá no 1800, a maioria dos países começou rapidinho a fazer independência, foi a elite que tomou a frente. Vamos fazer rapidamente a nossa independência antes que os escravos a façam igual fizeram no Haiti. Ou seja, todo mundo ficou com medo. A nossa independência do Brasil, se é que pode chamar isso, porque até hoje tem escravatura aqui, nós somos colônia até hoje, foi coisa assim, para inglês ver. Ué. Se alguém acredita na independência, pelo amor de Deus, que independência é essa que o pai do sujeito morre e fala, o pessoal, Antônio lá, vou substituir meu pai, tchau. Que, pô, tá de sacanagem, né? É piada, só pode ser. Que independência é essa que os escravos continuam para lá e para cá? Ou seja, medo. Medo. Então, a elite vai na frente, faz aquela independência de fachada e, tal qual a nossa república de fachada, a elite veio na frente de novo, proclamou a república. Que outro golpe da elite? A nossa elite golpista, historicamente. São dezenas de golpes ao longo da história, tudo à frente das classes baixas. Quando ela sente que a classe baixa pode fazer alguma coisa, ela toma a frente e cria ali uma fantasia qualquer. Tanto verdade que, logo depois da proclamação da República, antes mesmo de uma Constituição, veio um Código Penal. O que é isso? Onde já se viu isso? Você dá o golpe da República,
E antes de fazer a Constituição, você faz imediatamente um Código Penal, isso é para pegar quem? Só depois, de 2 anos depois, é que vem a Constituição. Nosso Código é de 1891 e a Constituição vem em 1893, 2 anos depois, o primeiro Código e a primeira Constituição. Nunca se viu uma coisa dessa. E encerrando, meus caros, lá na Revolução Francesa, cabeça sendo cortada, sangue correndo, assim, igual chuva na beira da calçada. Adivinha quem estava lá com 27 anos, assistindo aquilo lá no filme? Quem? José Bonifácio. O mesmo José Bonifácio que estava aqui no Brasil, na época da independência, como tutor conselheiro de Dom Pedro. E ele mesmo falou, faz essa independência, senão o pau vai quebrar. Pronto, acabou, somos independentes. Uma santa paciência. Tenha santa paciência. Bom, nosso tempo acabou. Alguém quer falar alguma coisa? Pois não? Jeffter. Ô, Domingos, boa noite, tudo bem? Tudo. Aquele trabalho que você passou, eu estava até fazendo ele aqui, aí como você colocou o prazo lá de entregar até no dia lá... Escuta, só um minuto, já vou até te interromper, desculpa. Não faça correndo, você tem uma semana para fazer, ok? Te dou esse conselho, não faça correndo. Eu não devia nem estar fazendo na hora da aula. Senta com calma, pesquisa, mas ignore isso aí que você fez, faça outro, para você ter êxito. Não precisa correr, você tem uma semana para apresentar, ok? Reveja com calma, e aí sim me encaminha. Professor. Não, pois é, eu sei. O líder, Primeiro que você passou, eu não deu tempo de eu fazer ele, não. O tempo meu que estava bem corrido aqui, aí eu até comecei a fazer ele, a hora que eu fui entregar, já passou do prazo. Tinha passado do prazo do horário de entregar. não, você quer dizer que não fez a atividade, né? Isso, não deu tempo de fazer, não. Ainda deu tempo de dar até 7 horas para entregar, não. Aí passou do horário. Não, eu deixei o prazo até às 22. Ok? Ô, Calixto. Isso aí depois você me manda em particular com o líder para me estudar esse caso aí. Vou analisar, tá bom? Professor. Tá bom, então. Quem está falando? Geraldo, você pode Geraldo, me passar pois não. seu e-mail, por favor? Tem lá no canal, mas eu queria que você... A escola pede que a gente faça via líder, ok? Então, você passa por líder. Eu já vi que o líder já me mandou 2 mensagens aqui. Vou responder todas 2. Eu sou novato, não tenho esse contato. Você pode fazer quando a turma receber, viu? E eu gostaria que você assistisse a primeira aula nossa, que ela está gravada lá no canal, que eu estou dando as orientações, tá bom? Ok. E aí, se tiver dificuldade, você pode me mandar lá mesmo para o canal, que você me manda o seu telefone, que eu te respondo diretamente, tá bom? Também, ok? Ok, obrigado. Michele. Oi, tá me ouvindo? Estou. A respeito da Revolução dos Haitianos, o senhor teria uma obra para referenciar, para a gente pesquisar do Ponte? Não, eu queria dar essa aula primeiro. Qual Entendeu? que... Então, eu já preparei material, porque não deu tempo, a gente foi falando da prova,
trocando ideias, que faz parte da aula também. E depois da prova, que semana que vem é prova, depois da prova a gente retoma, eu quero discutir mais com vocês Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, tá bom? Como elas são tratadas assim, ao mesmo tempo, mas de formas totalmente desigual. Ok? Ok, obrigado, professor. Michele, só para falar para vocês, o mundo se fechou para o Haiti depois da independência deles, ok? O Haiti continua pobre até hoje. É uma das nações mais pobres do mundo. Ou seja, preconceito em relação àquela ação heróica daquela época, até hoje. Vocês veem como a nossa elite é cruel, muito cruel. Né? E não é à toa que Cuba é tratada do jeito que é, não é à toa que a Venezuela é tratada do jeito que é. E aí você fala, tem ditadura, vai lá e pesquisa primeiro. Cuba, bababá, pesquisa primeiro. Para de ouvir só um lado. Para de ouvir só a voz da elite, porque nós sabemos perfeitamente o tipo de gente que tem essa narrativa. Então, procurem estudar seriamente o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na Venezuela e em outros países aí. E aí vocês vão entender por que a Arábia Saudita, que é uma ditadura sanguinária, ninguém mexe com ela. Por que será? Em nenhum momento ela é tratada como ditadura sanguinária. Em nenhum momento ela sofre embargo, bloqueio, nada, nada. Por que será? Alguém mais quer falar alguma coisa? Professor Calixto. Pois não. A sua prova vai ser segunda-feira que vem? Sim. Vai ser objetiva, questões abertas? Mesmo estilo. Questões abertas. As mesmas aulas. Tá. Só vou aumentar, provavelmente, o número de questões. Talvez 3. Mas o mesmo estilo. Então, por favor, aproveitem as orientações. Eu sempre peço, no mínimo, 10 linhas, porque eu quero ver como o aluno escreve, eu quero ver como ele raciocina. Professor, okay? E quando a gente faz, porque eu fiz, digitei no Word e colei lá no formulário, né? Acredito que quando está no Word de cola lá, devem dar as 10 linhas, né? Acredito, né? Penso. Então, é outro motivo para tomar cautela. Quando for assim, escreve um pouco mais como garantia, entendeu? Tá. E o formulário vai ficar aberto para fazer só na segunda? Vai ficar aberto quanto tempo? Não, eu vou abrir... Só para dar instruções, né, semana que vem. Próxima aula, a gente vem para a aula, a gente começa a aula. Ok. Só que eu passo o link na aula e eu continuo aqui até as 22 horas, entendeu? Entendi. Então, todo mundo vai ter tempo de ler a prova, tirar dúvida comigo sobre alguma coisa que não entendeu, ok? Eu estarei aqui no meu horário, das 19 às 22, certo? Tá. E essa aula de hoje, o senhor vai colocar 2 gravações lá no canal do YouTube, né? A primeira parte e a segunda parte, né? Pô. Belezinha. Ok, obrigada. Pois se quem quiser, eu não sei, acho que foi a Michelle perguntou, eu já falei lá no canal, eu já falei sobre a Revolução Francesa diversas vezes, detalhadamente, já falei sobre a Revolução Haitiana, então se alguém quiser já encontrar, ver alguma coisa, já tem lá no canal também. Eu só não vou cobrar, porque eu não discuti diretamente com vocês. Eu vou cobrar de vocês as aulas que nós tivemos juntos, entendeu? Então, até a aula de semana retrasada, professor. Exatamente. Okay. Ou em alguma
em alguma coisa os comentários de hoje, porque hoje também nós tivemos aula. Porque eu vou ter que assistir a primeira, porque eu não consegui acompanhar. Vou ter que ver no canal do YouTube. Eu entendi a conversa com vocês, essa troca, muito valiosa. Para mim foi muito valioso poder conversar com vocês. Vocês me perguntarem e eu responder. Então, eu considero isso aula. Isso é aula, essa troca. Entendeu? Claro, claro. Alguém mais quer falar? Pessoal que está me devendo alguma coisa de trabalho, que está pendente, faz contato com o líder. Se o líder tiver dificuldade, o líder pode passar o meu celular e esse pessoal pode me mandar diretamente o WhatsApp, tá bom? Ok? Viu, Jeffter? Ok. Ok, Michele, pessoal. Então, para todos aí, desejo uma excelente semana e próxima semana nos encontramos aqui, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.